Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu abro no capítulo 5, lerei o versículo de número 31. Efésios, capítulo 5, versículo de número 31, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E o título da nossa meditação nesta tarde é Conselhos Bíblicos, e a respeito de conselhos da Palavra de Deus para aqueles que buscam o casamento. Bem, será um assunto bastante prático nesta tarde. Eu não seguirei de uma maneira expositiva, consecutiva, em um texto único da Palavra de Deus, como é o nosso costume, mas o meu desejo é seguir por textos da Palavra de Deus, colhendo daqui conselhos bíblicos a respeito daquele período que antecede o casamento. E, queridos amigos, eu tenho certeza que você concorda comigo, é um tema necessário. A última vez que nós lidamos com esse tema foi mais de 5 anos atrás. Eu sinto que é o momento de retornarmos a este ponto. Porque há sempre perguntas, pastor, como proceder na corte ou no período que antecede o casamento, como escolher, como agir de um modo aceitável e agradável ao nosso Deus, como estar seguro, como ser guiado pelo Senhor em relação ao casamento. E assim eu gostaria de trazer alguns conselhos sobre este tema, não os meus próprios conselhos, mas os conselhos da Palavra de Deus, colhidos das páginas da Palavra de Deus. Eu espero, nesta tarde, que ninguém se sinta colocado de lado por já ter casado ou estar avançado na vida de casamento, porque aqui nós temos conselhos para o solteiro, para o casado, conselhos da Palavra de Deus para a vida 2 e como se preparar então para este momento e para esta instituição, na verdade, para entrar dentro desta instituição criada pelo Senhor, onde estão as bênçãos do Senhor. Bem, nós devemos começar aqui neste versículo de número 31, estas palavras de Paulo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Bem, casamento, isso se destaca neste texto, casamento é entre um homem e uma mulher, e para toda a vida. Uma verdade expressa aqui. Paulo toma essas palavras lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 24, você já leu provavelmente muitas vezes, estas palavras que dizem, portanto deixará, isto é Deus dizendo ao homem, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. O mesmo princípio criativo do Senhor reverberado aqui no Novo Testamento para toda a humanidade, e em particular para aqueles que temem a Deus, para o povo do Senhor. Bem, aqui está, não é? Isso é para consolidar o fato de que o casamento é entre um homem e uma mulher, entre pessoas de sexo e de gênero oposto, e é para toda a vida, queridos amigos. Sim, é verdade que o casamento pode às vezes ser quebrado pela infidelidade, ou pela deserção, ou por algum tipo de comportamento extremamente violento que caracterize a deserção, mas isso é algo trágico, isso é algo terrível. Mas divórcio fácil, divórcio leve é uma grande iniquidade, de acordo com a Palavra de Deus, porque o casamento é um laço para toda a vida, e se é para a vida, então quão conscientes, quão sérios nós devemos ser durante o período da corte, o período que antecede o casamento. Mas há um grande problema aqui ao nós falarmos sobre casamento, falarmos sobre corte, e o problema é este, que nós crescemos em uma sociedade, uma geração que não apresenta ao jovem, ao solteiro, o casamento como uma união profunda, permanente para toda a vida. Olha, amigos, você sabe, você observa isso, não há grande respeito, não é, pelo casamento em nossos dias. Não há grande respeito pelo casamento como uma instituição, como algo criado por Deus e dado à humanidade. E eu não me refiro aqui ao povo de Deus, é claro, o povo que ama o Senhor, mas a sociedade em geral, a cultura em nossa volta, não mostra grande respeito pelo casamento. E a mentalidade que você observa hoje em dia, em todos os lados, é a seguinte: se não der certo, eu me separo. Por que permanecer em um relacionamento que não está indo bem? Por que continuar com uma pessoa em que eu não estou me dando bem? Esta é a mentalidade que Satanás formou no mundo em que nós vivemos hoje. E para muitos o casamento é um ambiente para
se extrair algum prazer, se extrair algum tipo de vantagem, nada mais. Apenas por algum tempo, e se as coisas não estão dando certo, bem, esta é a mentalidade, porque permanecer junto, porque na verdade casar torna as coisas mais difíceis, não é? Há um laço, há uma formalidade, há uma seriedade, casar torna tudo mais difícil. E a mentalidade é esta, de uma geração desobediente, de uma geração que tem rejeitado a palavra de Deus, os princípios do Senhor, e assim não tem conhecido a natureza do casamento, empurrado para o lado a natureza profunda do casamento e diluído continuamente o significado dele. Na verdade, conforme nós nos aproximamos do final dos tempos, todas as instituições criadas por Deus têm sido esvaziadas por nossa sociedade, abandonada, quebrantada, e a cultura em nossa volta despiu o casamento da sua dignidade, da sua preciosidade, da sua beleza. E este é o problema. Muitos cristãos, jovens, solteiros, às vezes casados, parecem estar influenciados por esse tipo de mentalidade sobre o casamento. E se você adiciona a este problema da cultura errada em nossa volta a respeito do casamento, o fato de que quando nós somos jovens, nós somos naturalmente otimistas em demasia, não é? Românticos demais, e nós decidimos assuntos sérios, às vezes de uma maneira muito casual, muito precipitada. Então você tem aí uma receita para o desastre no casamento. Esse é o grande problema. Uma cultura que não informa o solteiro a respeito da glória, da beleza, da dignidade da instituição que é o casamento, e muitas vezes a imaturidade de nossa geração a respeito do tema. De maneira que o nosso primeiro conselho bíblico, então, a respeito, para aqueles, melhor dizendo, que buscam o casamento, é que casamento, queridos amigos, deve ser encarado de uma maneira muito séria, muito séria. E segundo, o casamento deve ser entendido ou encarado como uma instituição divina. Nós estamos entrando para dentro de uma instituição que não foi criada por seres humanos em algum período antigo, medieval da história, e assim embelezado ao longo dos anos com uma cerimônia. Não, um rito de passagem. Nós estamos entrando para dentro de uma instituição criada por Deus, na mente do Senhor, entregue à humanidade. Assim, o primeiro conselho é esse: casamento deve ser encarado de uma maneira muito séria. E casamento deve ser percebido como: eu estou entrando para dentro de uma instituição onde há papéis, onde há leis, se eu posso colocar neste termos, e deveres criados e estabelecidos por Deus. O casamento é uma instituição divina, amigos. Assim, o período formativo, o período que antecede o casamento, deve se desenvolver de uma maneira consciente, de uma maneira séria e acompanhado por oração para aqueles que amam e temem ao Senhor, porque pessoas solteiras, pessoas salvas, desejam agradar a Deus em suas vidas, eu tenho certeza disso. E eu espero que estas observações, então, nesta tarde, nos auxiliem cada crente que está buscando a direção do Senhor quanto ao casamento. Bem, se o casamento é algo que deve ser encarado de uma maneira muito séria, então o período que antecede deve ser bastante sério. E o período, meus queridos amigos, que antecede o casamento tem sido conhecido ao longo da história, até recentemente, como o período de corte, ou cortejo. A geração atual não entende muito sobre isso, não é verdade? Nós não ouvimos mais esse termo, ele se tornou antigo e às vezes antiquado para muitas pessoas, e alguns confundem, não compreendem o que é a corte. Bem, a corte, penso eu, é um termo mais apropriado que o termo namoro. Na verdade, você não encontrará na palavra de Deus aquilo que se entende em nossa sociedade por namoro. A propósito, namoro é um fenômeno antropológico recente. Namoro, como entendido em nossos dias, é um fenômeno que toma forma em nossas sociedades ocidentais no século XX, sobretudo a partir dos anos 10, 20, 30, da primeira metade do século XX, quando você tem agora casais saindo juntos sem a companhia de uma terceira pessoa para monitorar, para vigiar. Você sabe do que eu estou falando, não é? Se você é de uma geração anterior à minha, isso não é algo, era algo estranho para você. Eu me lembro indo em um pequeno museu e encontrando uma cadeira, um banco com 3 pequenas cadeiras conectadas. E eu perguntei: para que isso? Parece um triângulo de cadeira. Isso aqui era como acontecia a corte no passado, me disse a pessoa que coordenava o museu. O casal sentava-se para conversar e o terceiro banco era para alguém, um filho mais novo, um irmão mais novo,
um parente está ali junto. Isso era corte, havia respeito, havia cavalheirismo, havia cortejo. Assim, o fenômeno do namoro, que nós compreendemos em nossos dias, é algo recente, é algo a partir da primeira metade do século XX, e sobretudo em centros urbanos, na verdade, mas você não irá encontrar isso na palavra de Deus, namoro. O que você encontra na palavra de Deus, bom, você não encontrará também a palavra corte, mas o que você encontra aqui são situações que caracterizam a corte, ou cortejo. O namoro, o que é o namoro? Bem, o namoro é um dos frutos da cultura pop de nossos dias, da cultura sensual ou pop do nosso século. O namoro é a busca por prazer físico e mental em outra pessoa, antes mesmo de conhecê-la. Esse é o namoro. O namoro, ele é iniciado às vezes repentinamente, entre duas pessoas que se viram há poucas horas, há poucos dias, não se conhecem, se viram, houve uma atração física e ali estão flertando, então em pouco tempo estão se apegando fisicamente. Isso é o namoro. Você não encontrará tal coisa na palavra de Deus. A corte, todavia, é um período de amizade sincera, de conhecimento entre duas pessoas, algo que para o salvo é feito sem precipitação, em dependência do Senhor, buscando em oração a condução divina. Corte, amigos, é quando a amizade é naturalmente desenvolvida e aprofundada ao longo de um tempo, e essa amizade se desenvolve, se aprofunda, tendo em vista uma união no casamento para a vida. Na corte, a amizade se desenvolve tendo em vista o casamento. No namoro, as pessoas se aproximam em busca de prazer e satisfação física imediata. É por isso que eu mencionei que isso é um fenômeno da cultura pop de nossos dias. Agora veja comigo esta passagem da palavra de Deus, Efésios capítulo 5. Observe o versículo de número 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres ou esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que palavras não é? Mesmo como Cristo amou a igreja. Bem, que amor profundo está retratado aqui. É o amor de Cristo por sua noiva ou esposa, que é a igreja. Paulo irá falar no versículos seguintes que isso é uma representação de Cristo, versículo de número 32, um mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a respeito da igreja, um amor profundo. E esse amor representado entre Cristo e a sua igreja, que é a sua noiva ou esposa, é o tipo de amor que deve existir entre marido e esposa. Mas a cultura em nossa volta, você sabe, ela apenas exalta o amor biológico, o amor físico. Ela não parece estar interessada nesse tipo de amor, amizade, nesse tipo de amor profundo. Sim, o amor biológico é uma dádiva de Deus, o amor físico é uma dádiva de Deus, é algo maravilhoso, mas a nossa cultura, em filmes, em novelas, em músicas, está apenas interessada em amor biológico, de tal maneira que a palavra amor em nossa cultura é um sinônimo de sexo. Mas há um amor, queridos amigos, mais elevado que o amor biológico. Um amor que deve andar junto com este amor biológico e um amor que faz muito mais para manter o casamento pela vida do que qualquer outro tipo de amor. E esse amor que nós lemos aqui, representado entre Cristo e a igreja, ele deve ser visto no casamento como um tipo de amor que é um amor de uma amizade profunda. Esta é a base do casamento. É o amor do respeito e da apreciação mútua. É o amor por uma pessoa mais do que pelo corpo de uma pessoa, por mais legítimo que seja o amor físico entre duas pessoas que Deus uniu. É o amor por uma pessoa, pelo caráter da pessoa, pela personalidade, os traços distintivos do caráter e da personalidade daquela pessoa, seus objetivos. Esse é o amor, amizade profundo, um amor que transcende o amor biológico e físico. É a apreciação, o cuidado mútuo, o respeito são grandes ingredientes deste amor, amizade. Mas nós estamos ainda falando sobre o período que antecede o casamento, sobre a corte. Mas no período da corte, nós desejamos ter certeza de que este tipo de amor mais elevado já está presente, já está tomando forma, porque é isso que deverá estar presente no casamento.
E assim, há sinais e há indicações de que esse tipo de amor existe ou não em um período de corte. E as pessoas devem buscar observar se são visíveis ali. São sinais positivos, são sinais que confirmam a existência deste amor-amizade profundo, que será a base do casamento. Bem, deixe-me agora então sugerir alguns destes sinais que devem estar presentes, que apontam para um amor-amizade no período de corte. Deve fazer isso em forma de pergunta. Por exemplo, no período que antecede o casamento ou corte, há entre o casal uma inclinação, uma prontidão para ouvir o outro, é claro. Sim, deve haver apreciação mútua, deve haver um gostar mútuo da companhia um do outro, mas será que há neste período prontidão para ouvir o outro, ou apenas um desejo de falar, de se expressar? Você já viu pessoas às vezes conversando, e você observa, não existe uma conversa, um diálogo, porque diálogo traz esta ideia, não é álogos, do vai e do voltar. E às vezes uma pessoa se expressa e outra expressa em cima da outra e outra está esperando para se expressar. Não há um absorver da informação, um sentir, um considerar, um perguntar, há apenas expressão. E a primeira questão a ser levantada é isso, ou sinal, há uma prontidão, há uma inclinação para ouvir o outro, mas será que tudo que existe ali é um desejo de falar apenas e se expressar? Nós estamos buscando sinais para ver se este amor-amizade está se formando no período de corte, tem o potencial para o casamento, para tornarem-se uma só carne. Segundo, para sua nota, há um desejo de contentar e confiar no outro, há um desejo na corte, na amizade que antecede o casamento, neste relacionamento que está se formando, há um desejo de contentar, de ajudar o outro, porque esse amor, amizade, é algo que flui de uma pessoa para outra pessoa. E há um desejo sincero de ajudar, há um desejo sincero de buscar o crescimento do outro, de buscar o desenvolvimento do outro. Há isso, esse tipo de coisa é perceptível na amizade. Você percebe esse tipo de atitude? Ou existe aqui apenas aquela atitude egoísta de extrair, de buscar alguma vantagem apenas? Esse amor, amizade, é uma amizade que flui, queridos amigos. Amor biológico, em sua parte, é um amor centrado apenas no corpo, é um amor que busca apenas receber, mas esse tipo de amor mais elevado que deve existir na corte e estar presente no casamento é um amor diferente, é um amor profundo, uma amizade profunda, porque é proativo, porque flui em direção do outro. Deixe-me dar um terceiro sinal, ou questão. Uma outra indicação ou teste deste amor é se há paciência no relacionamento, se há leniência. Você consegue perdoar? Há uma espécie, se eu posso colocar assim, de paciência natural operando dentro de nós pela outra pessoa, a abertura entre nós para a correção, para a admoestação. Existe isso? Ou eu não posso receber uma admoestação? Ou eu não posso receber uma palavra contrária? Há lealdade mútua? Há uma amizade natural e real se desenvolvendo ali? Queridos amigos, nós precisamos ser sérios com estas questões. E há sinais, e estes sinais precisam ser observados. Bem, estas são algumas das indicações que, se presente na corte, nos informam que há esse potencial do amor-amizade profundo presente ali, porque o casamento que vem na sequência irá envolver este amor. E esse tipo de amor deve ser capaz de se aprofundar no período da corte e ser visto ali antes do casamento. Por quê, queridos amigos? Porque o culto de casamento e a aliança, quando é colocada no dedo, não transforma a personalidade de alguém. O casamento como uma instituição é algo tão maravilhoso, tão bela, mas pode ser visto como uma espécie de forno. Você prepara aquela torta, você prepara aquele bolo e todos os elementos, os ingredientes característicos necessários para aquele bolo maravilhoso estão presentes, mas ele não está assado, não é? Você põe no forno e o que o forno fará? Adicionará outros ingredientes? Não, irá solidificar, assar aquilo ali. Assim é o casamento. Os elementos devem estar presentes antes
Porque o casamento é como um forno, ou irá melhorar, ou melhor, solidificar aqueles elementos que já estão presentes. Assim, se há questões negativas em demasia, isso será apenas fortalecido ali no casamento. Mas se há amizade e esses elementos estão presentes, eles irão fluir, eles irão ser aperfeiçoados na instituição que é o casamento. E aqui estão algumas indicações, mas permita-me adicionar ainda outros sinais e evidências da presença desse tipo de amor. Por exemplo, há esse gostar de estar junto pelo gosto, pelo prazer da companhia um do outro no período de corte. Em outras palavras, há compatibilidade, há apreciação que leva a estar preocupado com o bem da outra pessoa. Esse é o início da corte, não é? Mas será que tudo que está envolvido aqui em torno de mim, meus pensamentos, meus planos, meus sonhos, meus interesses, eu, número um, eu, centro de tudo? Aqui está um sinal. Mas deixe-me sugerir alguns sinais ou indicações de que talvez esse tipo de amor, amizade não esteja presente ou se formando na corte, quando não há um potencial, isto é, para duas pessoas se tornarem uma só unidade para melhor. Bem, quando duas pessoas estão se tornando uma unidade de propósito, de objetivo, você deve perguntar o seguinte, e aqui estão os elementos negativos. Se esse amor-amizade não está se formando ali, na corte, então não haverá uma comunicação fácil. A amizade é afligida por constante desacordo. Comunicação, entendimento não é algo fácil, as coisas não parecem se desenvolver naturalmente, progredir ao longo dos dias e dos meses. Há comunicação fácil, ou tudo é entroncado, é difícil, não há entendimento. Esse é um sinal muito sério, porque na base deste amor-amizade está a comunicação, e comunicação envolve o respeito, a compreensão, o retorno de informação, não apenas o ouvir. Segundo, há períodos de silêncio muito longos. Em outras palavras, há ressentimentos que não são curados. E nesse período de amizade, antes do casamento, há longos períodos de silêncio e de ressentimento. E essas coisas não são sanadas rapidamente. Esse é um mau sinal. Eu não me refiro a silêncio no sentido de estarem juntos, dirigindo no carro e apreciando a natureza, ou apenas ali, não. Silêncios de ressentimento. Isso acontece com muita frequência, porque a amizade lida com estas coisas. Terceiro, há no relacionamento uma luta por supremacia, uma espécie de competição em tudo. Duas pessoas parecem estar se esforçando ali para serem o mais independente possível quando querem se unir em um casamento. Bem, isso não é a fundação para a continuidade de uma corte. Isso não é nenhuma fundação para o casamento. Assim, tente manter estas coisas em vista no período do casamento. Queridos amigos, eu espero que isso não soe não espiritual nesta tarde, porque eu não estou seguindo um texto expositivamente, mas nós estamos colhendo da palavra de Deus conselhos bíblicos para um momento vital, uma avenida vital na vida. Abra comigo em Amós, capítulo 3, versículo de número 3, um texto muito importante da palavra de Deus a respeito de relacionamentos. Amós, capítulo 3, versículo de número 3, porventura, pergunta o profeta, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Às vezes, há diferenças muito numerosas e grandes em gostos, em inclinações, em propósitos, em ideais. Bem, certamente haverá diferenças, porque Deus está unindo duas pessoas para complementarem uma outra, e assim deve haver diferenças. E cada uma terá certas percepções sobre a vida e sobre as coisas, e certas qualidades, certas habilidades para a união marital. Sim, haverá certas diferenças, mas diferenças inúmeras e muito grandes. Como poderiam duas pessoas andar juntas se não concordam entre si? Pergunta o profeta. Assim você deve se perguntar isso na corte também. O que está me mantendo unido, seguindo em frente neste período de conhecimento? Há sinais positivos, eu observo estes sinais negativos. Bem, nós perguntamos, deu Deus este tipo de amor, amizade profunda, que se molda com facilidade, que se submete um ao outro com alegria, que compartilha objetivos, que cresce em harmonia?
Você deve esperar encontrar esse tipo de harmonia, esse tipo de coisa em um período de corte. Isso é essencial, meus queridos. Deve ser observado, mas se isso não está presente ali, então nós não ousamos seguir em frente. Nós seguramos as rédeas das emoções e dependemos do Senhor nesta área. Bem, esses são alguns comentários de precaução e também alguns encorajamentos sobre o período de corte. Aspectos positivos, aspectos negativos a serem observados. Deve haver um período de corte, uma inclinação para andar e progredir juntos. Isso é vital. E no período de corte, deixe-me colocar nesses termos, não deve acontecer atitudes nécias por parte do casal. Deixe-me tentar elucidar o que eu quero dizer por atitudes nécias. Às vezes, um tipo de laço ilusório de afeição é formado no relacionamento na corte. Se as pessoas se abrirem demasiadamente sobre questões pessoais, profundas, muito cedo na corte. É de pouquíssima sabedoria, meus queridos, agir desta maneira. Se abrir profundamente muito cedo na corte, para compartilhar questões mais profundas, certos segredos pessoais, porque na corte você espera antes de revelar questões pessoais muito profundas, ou questões, digamos, potencialmente embaraçosas, ou feridas profundas, ou grandes decepções ou falhas da vida. Nós não abrimos essas questões muito cedo na corte. Algumas pessoas dizem, você lê isso às vezes, não, isso é muito bom, é importante ser o mais aberto possível logo de início, e colocar tudo sobre a mesa, etc, etc. Mas não é. Não é. E eu te direi por quê. Porque quando você se abre assim, você com o outro, na corte, no início, você experimenta um tipo de excitamento estranho, de emoção estranha. Por quê? Porque você está dizendo algo a uma pessoa que você não diria a ninguém mais, ou que pouquíssimas pessoas sabem. E esse tipo de autoabertura tem um efeito catártico muito forte de alívio, de suavizar a emoção, a tensão, não é verdade? E assim, ao fazer isso, as emoções são um tanto que manipuladas por esse compartilhar precoce de coisas pessoalmente profundas. E o resultado é que um tipo de ligação, um tipo de aproximação artificial é criada, porque agora eu sei algo profundo sobre ela. Agora eu sei algo profundo sobre ele que ninguém mais sabe, ou que poucas pessoas sabem. Mas veja, não é esse o tipo de laço que nós estamos buscando na corte, como evidência de que há um potencial para o casamento, para o andar juntos. Eu não estou dizendo que você deve deixar questões sérias, profundas como essa só para depois do casamento. Seria um tanto errado, um tanto desonesto, insincero. Mas não nos estágios iniciais da corte, porque é o início. E um laço artificial não deve ser formado ali antes que o laço natural da amizade profunda se forme. E eu saiba que há ali um potencial natural para o casamento, antes que esse potencial para andarem juntos esteja claro e visível, com confiança, com respeito, com prontidão para ouvir, com leniência, paciência. São estas coisas que devem formar, criar o laço, e não aberturas pessoais profundas, precipitadas. E, queridos amigos, eu não preciso mencionar isso por segredos ou aberturas profundas. Eu me refiro a coisas pessoais corretas, eu não me refiro a crimes, a mentiras, que você está casado no papel e abandonou a pessoa, está na corte contra a pessoa. Isso seria um pecado, isso seria errado. Eu não me refiro a coisas como essas, me refiro a coisas pessoais, experiências mais profundas que podem ser deixadas para um momento mais avançado no período de corte. É claro, nós devemos pensar sobre isso com grande seriedade. E assim, é claro, durante o período de corte também, conselhos. Não deve se estimular o amor biológico por toques, por muita liberdade ou intimidade, por fantasias na imaginação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4:4. Maravilhoso que a palavra de Deus é direto nestas questões e nós precisamos tocar nela. 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós, Paulo está falando a crentes, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso é uma referência a corpo. Que cada crente, solteiro, num período de corte, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência,
como os gentios que não conhecem a Deus. Assim, é claro, queridos amigos, num período de corte nunca deve haver o estímulo do amor biológico. Bem, eu volto para o nosso texto de Efésios capítulo 5, versículo de número 31, estas palavras tão profundas: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Bem, o relacionamento entre marido e esposa é análogo ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Isso nos ensina muitas coisas, não é? Se você pensa sobre o relacionamento de Cristo e a sua igreja, nós aprendemos, esse é o objetivo de Paulo, muitas lições sobre o casamento. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, neste relacionamento, se eu posso colocar assim, ele tomou a iniciativa em garantir e assegurar a sua esposa. Nós nunca teríamos tomado a iniciativa em direção a Cristo, nunca. Foi Ele quem abriu o nosso entendimento, falou o nosso coração com voz terna e graciosa, nos chamou a Ele, ao arrependimento e à fé. Assim, Ele nos comprou com o seu sangue, Ele tomou a iniciativa, Ele nos chamou pelo seu Espírito, Ele operou em nosso coração, foi iniciativa de Cristo. E será que é uma lição aqui para aqueles que buscam o casamento? É claro que há. Com frequência, amigos, alguma iniciativa deve ser tomada para o início da corte. Bem, certamente nós não esperamos nem desejamos que as pessoas flertem, porque flerte é algo do mundo. Flerte conduz ao pecado. Flerte é a tentativa animalesca do mundo animal, se eu posso assim colocar, de dois seres humanos buscando se atrair fisicamente por meio de atitudes físicas e olhares e coisas deste tipo, antes de se conhecerem, antes de conhecerem a personalidade uma da outra. Assim, por iniciativa, nós não queremos dizer flerte. A prática do mundo carnal é nossa volta. Mas algum tipo de iniciativa deve ser tomada. Bem, como eu posso tentar dar passos em direção ao início de uma corte? Alguém pergunta. Bem, então converse com esta pessoa, converse, procure conhecer a pessoa, não necessariamente tendo em vista já iniciar uma corte, mas busque ser sociável, busque se aproximar da pessoa. Às vezes você tem uma considerável inclinação em direção a uma pessoa, mas então converse com ela, procure conhecer a pessoa, e conforme você faz isso, ore pela intervenção do Senhor. Ore pela proteção do Senhor, confirmando ou afastando. Você deseja ser guiado pelo Senhor, não é? Às vezes eu encontro jovens que dizem, estão firmados, que querem se casar e já passaram de uma certa idade, mas não há iniciativa. Queridos amigos, é na obra do Senhor, na casa de Deus, que há tantas oportunidades para conhecer a personalidade um do outro. E a obra de Deus na vida de uma pessoa, e orar ao Senhor, e amizades corretas serem estabelecidos. Assim, queridos amigos, ore para que o Senhor te conduza. É a vontade de Deus que importa, não é? Ore para que a mão dele esteja nessa questão e coloque para fora da tua mente qualquer pensamento prematuro sobre corte, sobre casamento. Você não está conversando com outra pessoa já de início com a intenção de casamento ou de corte, ou tendo em vista isso. Você está formando uma amizade cristã. Deixe as coisas se desenvolverem naturalmente, atração mútua, afeição, conhecer um ao outro, a vida com o Senhor. Bem, deixe-me falar sobre a postura agora da igreja. Nós estamos falando, obviamente, de corte entre crentes em Jesus Cristo. E eu tomo como algo garantido aqui, como algo certo, que um crente jamais buscaria o casamento com uma pessoa não salva, com um não crente. E é na igreja, ou no contexto do reino de Deus, entre o povo de Deus, que estas coisas mais naturalmente se desenvolvem. Mas eu devo mencionar isso. O povo de Deus na igreja deve ser muito sábio e muito discreto a respeito daqueles que estão em um período de corte. A igreja, o povo de Deus, não deve estar conversando ou falando sobre isso e ficar observando duas pessoas que parecem estar juntas se conhecendo em uma corte. Não conversinhas frívolas, não conversinhas fiadas, não gracejos tolos, piadinhas, nem tente neciamente acelerar o relacionamento de duas pessoas, ou comentários do que quer que seja, quando duas pessoas estão se conhecendo, estabelecendo uma amizade. Queridos irmãos, nós devemos ser sérios como igreja em relação a isso. Não é nosso negócio nos intrometer desta forma, é o negócio deles e do Senhor. Toda discrição,
todo o respeito, toda a privacidade. Seria algo terrível, não é? Em uma igreja, que quando pessoas estão desenvolvendo uma amizade mais séria, estas pessoas se tornem alvos de comentários, de gracejas, de olhares e de brincadeirinha. Nós estamos falando sobre coisas sérias, irmãos. A instituição do Senhor, algo para a vida, para toda a vida. E assim, crentes não deveriam tornar isso objeto de fofoca, de bate-papo, de gracejo. Deve haver em uma igreja um espaço e uma liberdade para que pessoas solteiras se conheçam naturalmente. Agora, não me entenda errado. Isso não deve ser produzido artificialmente pela igreja, esse espaço. Muito menos deve haver entre o povo de Deus pessoas nécias que tentam juntar outras pessoas na igreja. É bastante patético e bastante trágico quando isso acontece. Pessoas que dão a si mesmo a incumbência de juntarem dois jovens numa igreja. Eu já vi isso acontecer. São pessoas que imaginam que estão fazendo algum bem para eles e criam e organizam alguma situação quando fulano irá se encontrar com fulana e tentam engenhosamente acelerar certas situações e querem juntar aquela pessoa porque ela parece muito com a outra, combina uma com a outra, tem o mesmo sorriso, a mesma personalidade. Não percebem que fazem mal, que estão tomando para si uma prerrogativa que pertence somente ao Espírito Santo de Deus e que podem ser os mentores de grandes problemas e de grandes amarguras. Quão nécio quando as pessoas se comportam desta maneira no meio do povo de Deus. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Eu já me surpreendi no passado, irmãos, vendo pessoas tentando juntar outras pessoas na igreja. Pessoas nécias que se intrometem naquilo que pertence somente a Deus realizar, juntar duas pessoas para a vida. Seria algo muito trágico ver esse tipo de comportamento em uma igreja, porque se uma pessoa agisse assim, estaria demonstrando grande superficialidade espiritual, profunda falta de respeito e consideração pela soberania de Deus, porque nós estamos lidando com coisas elevadas, com a busca da vontade de Deus para a união, para toda a vida. Assim, é uma palavra de advertência aqui a este espírito carnal, que às vezes toma conta de certas irmãs, certos irmãos, que imaginam que estão fazendo bem para pessoas em tentar dar para si a prerrogativa que não nos cabe. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não sabemos como será a vida de duas pessoas juntas. Deus sabe. É por isso que a corte deve ser tomada com toda seriedade na presença do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Esses não são conselhos terrenos e humanos. Nós estamos lidando com a instituição das mais importantes para a existência da sociedade. Queridos irmãos, quão sérios, quão reverentes, quão dependentes do Senhor nós devemos ser. Se você vê pessoas juntas em uma corte, não se intrometa tentando acelerar coisas, dar o seu aval sobre o relacionamento. Ore por elas, peça a direção de Deus, a condução do Espírito, que o Senhor esteja com eles e o Senhor determine a direção. Todos nós trazemos em oração. É claro, sempre pais, obviamente, ou um crente mais velho, deve ser sempre uma pessoa acessível àquele jovem, àquela jovem, no momento de buscar um conselho, mas nunca intromissão, quando as pessoas estão buscando se conhecer. Eu também tenho uma palavra de advertência a pessoas que fazem da corte uma espécie de esporte. Tenho conhecido jovens que se movem de uma amizade profunda para uma outra amizade profunda com outra pessoa em grande velocidade e transformam a corte em um tipo de esporte. Quão triste não é ouvir isso. Me recordo de uma senhora, imagine você, esposa de um pastor, uma vez comentando o seguinte: estou casada há 40 anos, mas como eu gostaria de ter namorado bastante antes do meu casamento, para depois me casar, porque eu vou ficar com uma pessoa só o resto da vida. Quão triste, quão chocante, quão carnal quando nós vemos esse tipo de mentalidade no meio do povo de Deus. E você se pergunta se tais pessoas conhecem a santidade de Deus e a glória de Deus e a vontade do Senhor. Meus queridos amigos, isso é bastante nécio, mular de um relacionamento para outro numa grande velocidade, para não dizer carnal e pecaminoso. Assim, tome bastante cuidado para não transformar a corte em um tipo de esporte. Bem, o que deveria estar então a ser visto em uma pessoa apropriada, se eu posso colocar nesses termos? Tenho certeza que não preciso mencionar que corte é entre crentes jovens adultos, que já estão em um momento para se dirigirem a um relacionamento para a vida. Corte não é para crianças.
ou para adolescentes muito jovens, porque nós estamos falando sobre corte e não namoro. Namoro é a concepção do mundo, busca por prazer físico passageiro, pode ou não resultar em algo duradouro. A maioria das vezes nem se tem em vista um relacionamento duradouro, mas corte é algo que tem em consideração séria uma vida a dois, juntos por toda a vida. Mas uma criança, um adolescente novo, 14, 16 anos, etc., não está pronto para a corte, porque não é o período mental, emocional, mesmo entre crentes convertidos. Sim, você pode me dizer que há muitos anos atrás as pessoas se casavam com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, com 13 anos. Claro, queridos irmãos, mas o contexto era muito diferente. Muitas vezes um contexto rural, onde as pessoas alcançavam uma maturidade muito antes do que a geração atual. E elas tinham responsabilidades da vida e da manutenção da própria vida muito mais cedo do que a geração atual. Começavam a trabalhar, não é, ter responsabilidades. Não se exigia de uma pessoa grande experiência antes que ela fosse para o trabalho e ter o seu próprio trabalho. Já tinha um pedaço de terra para construir o seu puxado, criar ali o seu gado ou alguma coisa do tipo. Mas as coisas não são assim hoje. E as pessoas mudaram em nossa geração e há um amadurecimento muito mais lento nestas questões, de maneira que não deve haver busca por corte na adolescência muito cedo. E quando você vê adolescentes muito novos em busca de uma amizade de corte, isso na verdade poderia sinalizar mais uma inclinação à sensualidade do que uma amizade profunda, porque talvez não estão prontos ainda para uma união, para a vida. Bem, mas a nossa indagação é o que deve ser visto em uma pessoa apropriada para a corte. Primeiro, deixa-me sugerir aqui, você deve buscar ver nesta pessoa um claro engajamento, um claro entusiasmo espiritual, sim. Não se pode ver ali, meus irmãos, uma pessoa do tipo esquenta-banco. Se você não pode ver ali entusiasmo espiritual neste crente, se uma pessoa que não se envolve com as coisas de Deus, que está falando sobre o reino de Deus, que deseja orar junto, que se importa pela causa de Cristo, pelo corpo de Cristo, pelo povo de Deus, pela verdade, então deixe essa pessoa nas mãos do Senhor para amadurecer. É uma sugestão que eu te dou. Não é apenas uma pessoa que gosta de falar de teologia, expressar sua opinião, mas é alguém que está servindo a Cristo. É alguém que ama o reino de Deus, que pensa nas coisas do reino de Deus, porque você estará junto para a vida e você não deseja ter um freio de mão espiritual no reino de Deus. E essas coisas precisam ser vistas logo no início, ou formadas ali. Alguns dos puritanos costumavam dizer algo muito interessante, muito apropriado nesta questão. Um deles disse o seguinte: se você busca uma esposa, um marido, busque não com os olhos, mas com os ouvidos. Não é uma grande verdade? Por quê? Porque uma pessoa pode ser bela do lado de fora, mas nada bela do lado de dentro. Mas se você escuta atentamente o conteúdo das conversações, das expressões, os assuntos que são escolhidos, a maneira de conversar, então você conhece o coração, uma revelação do caráter da pessoa, do seu interesse espiritual, da sua vida. Será que é apenas visitar a igreja, estar corpo presente nos cultos, ou há vida na alma para o Senhor? Assim busque com os ouvidos. As palavras revelam o caráter, a natureza, o tipo de pessoa. A conversa revelará a profundidade de uma pessoa, a piedade de uma pessoa, a espiritualidade de uma pessoa, a dedicação espiritual de uma pessoa, a sua gentileza natural. Muitas coisas belas podem ser conhecidas de antemão, não é? Pela conversação. E essas coisas, obviamente, devem condizer com a vida, com o viver da pessoa, o que ela fala, com o que ela vive. Bem, tome cuidado também, mais um conselho, com uma pessoa que seja demasiadamente superficial, muito borbulhante, muito brincalhona. Bem, se você casar com alguém que tem um bom senso de humor, isso é maravilhoso para a vida do casal. É maravilhoso o senso de humor. Podemos rir juntos, dar gargalhadas juntos, ter um toque leve em relação às coisas em volta. Mas se tudo que você vê numa pessoa é superficialidade, piadinha, nada sério, tudo é brincadeirinha, então, meus queridos amigos, tome cuidado, porque talvez não haja mais nada do que isso ali, nada de profundo. Você também consegue ver um espírito sacrificial nesta pessoa?
grandes convicções pelo Senhor, pelo reino de Deus. Você vê uma humildade verdadeira ali, essas são coisas importantes. Você consegue ver ali um adorador fervente, fervoroso, nada do tipo pentecostal, é claro, mas um adorador fervoroso, alguém que possui uma vida de oração, é um estudante da palavra de Deus, ama a palavra de Deus, é leal ao corpo de Cristo, e não Senhor aparece e desaparece na igreja, não senhorita aparece e desaparece na igreja, nunca envolvido, nunca colocando o reino de Deus em primeiro lugar, é sempre o meu trabalho, minha prova, meu estudo, meus pais, minhas mães, etc, etc. Nunca o reino de Deus, nunca as coisas do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não vê isso no período de corte, você não verá depois, você não encontrará depois. Eu tomo como algo garantido e certo, que todos entendem que na corte, nós mantemos a pureza sexual e um padrão elevado sobre estas coisas. E tomo como algo garantido que você entende, vê e crê em vestimenta modesta. E por vestimenta modesta não estou dizendo que você deve se vestir de uma maneira desleixada, mas de uma maneira não sensual, não exuberante. Estas coisas não podem estar presentes na corte, nem na vida de um crente, nem ser utilizados, minhas irmãs, como subterfúgio, meus irmãos, para atrair uma pessoa. Isso é carnal, isso que é feito no mundo animal. Nós estamos interessados em conhecer a alma e a personalidade de uma pessoa, e nós estamos orando ao Senhor, assim nós não usamos de subterfúgios da sensualidade, o amor, a amizade por uma pessoa, mas do que é a estética de uma pessoa. Eu espero que você não sinta, meu querido irmão, que este assunto seja pouco espiritual, como eu mencionei, porque nós não estamos fazendo uma exegese como nós normalmente fazemos. Mas há tantas questões, e eu recebo por e-mail tantos e-mails sobre essas questões, e às vezes percebo que o povo de Deus está sem orientação a respeito disso. É uma situação, uma questão tão importante para a vida que é o casamento. Meus irmãos, deixe-me correr para o final. Amor, amizade profundo. Esse é o amor que estará na base do casamento. Um amor, amizade verdadeiro, profundo, entre duas pessoas que amam o Senhor, que confiam no Senhor. Esse é o tipo de amor que deve se tornar visível, claro, no período de corte, no relacionamento que antecede o casamento, porque um casamento deve ser construído sobre esse tipo de amor. Deixe-me concluir, abrindo nessas famosas palavras de Paulo pelo Espírito em 1 Coríntios. Abra comigo, você sabe, capítulo de número 13, coisas belas, coisas profundas aqui, direto da palavra de Deus. 1 Coríntios 13. Veja o versículo 5 ao versículo 7, apenas essa breve porção. Versículo 4, na verdade, o amor, diz Paulo pelo Espírito, este amor, meus irmãos, sobre o qual nós estamos falando, a respeito do que nós estamos falando, o amor, este amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, o amor é sofredor, isto é, o amor ele sofre longo, ele é longânimo, ele é paciente no meio das falhas dela, no meio das falhas dele, no meio das dificuldades. O amor mantém uma compostura de amor, de respeito pelo outro. O amor tem uma capacidade de sustentar o relacionamento ao longo das provações. O amor ele sofre esta dor nesse sentido de ser firme, porque o amor ama. Este tipo de amor, aquela pessoa, esta personalidade, esta pessoa com quem eu me casei, Cristo me uniu, o amor é sofredor e o amor é benigno, isto é, ele é bondoso. O amor ele é gentil não apenas nos pensamentos, bom com o outro, não apenas no que sente por ela, por ele, mas bondoso nos atos, nas atitudes. Está implícito, não é? Amor, amizade expressa gentileza. É tão triste, queridos amigos, quando você vê casais depois de um certo tempo de vida juntos, 14, 15 anos, ou um tempo a mais, e já não há mais esta bondade, esta benignidade, e já não há mais esta gentileza, e as coisas são feitas de uma maneira mecânica, sem aquela gentileza, sem esta benignidade que está implícito neste amor. O amor, ele é benigno, e estas coisas devem ser mantidas, estas coisas precisam ser formadas no período de corte. E ele segue dizendo, o amor não é invejoso. O amor não sente inveja dos cônjuges, nem dos seus talentos,
nem dos seus dons, nem das suas capacidades, nem se ela recebe mais do que eu no seu trabalho, ou eu mais do que ela, nem das oportunidades que ela tem ou ele tem. Sempre quer o melhor para o outro, sempre deseja o melhor para o outro. O amor, diz a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o amor não é invejoso. O amor não mantém estas coisas. E o amor, diz o apóstolo Paulo, ele não trata com leviandade, não usa de maneiras, nem de palavras levianas, erradas com o cônjuge, nem revela a terceiros coisas da intimidade do casal, nem usa de palavras de rebaixamento que diminua o outro diante dos olhos de outras pessoas, que faça piada, que reduza a pessoa aos olhos da família, das crianças, de outras pessoas. O amor não trata com leviandade. Este amor verdadeiro, este amor que está na base de um relacionamento para toda a vida. E o amor, ele segue dizendo então, o amor não se ensoberbece, final do versículo 4, o amor não se ensoberbece, o amor não põe uma postura de superioridade, isto é, não promove a si mesmo, indicando o tempo todo superioridade intelectual, superioridade física, ou qualquer tipo de superioridade que seja. O amor trata com gentileza, o amor não fica indicando superioridade, oh, eu sou melhor do que você, me dá esse negócio aqui, eu já faço, eu já resolvo, ou isso, aquilo mais. O amor, ele para. E ele pensa, ele não se ensoberbece, diz o Espírito Santo de Deus. O amor, meus queridos irmãos, porque o amor é humilde, o amor volta os olhos para o outro e não para si mesmo. O amor, diz o apóstolo Paulo no versículo de número 5, não se porta ou se comporta com indecência, vergonhosamente, é o termo grego aqui. O amor não se comporta vergonhosamente. O amor não se comporta de uma maneira que cause vergonha para o outro. Você nem mesmo sonha em fazer brincadeiras cruéis diante de outras pessoas. O amor não se comporta com indecência. Não busca seus interesses ou seus próprios interesses. Eu quero tudo para mim, da minha maneira, da minha forma. Eu somente me envolvo em algo, eu somente faço esforço em algo neste relacionamento. Se há algum benefício para mim nesta atividade, se eu vou extrair algo dessa situação, se é bom para mim. Não, o amor não busca o seu próprio interesse, mas busca o benefício do outro. Busca o interesse do outro. O amor, diz Paulo, não se irrita, isto é, facilmente. Continuamente. O amor não se irrita, não é pavio curto, não é fácil de se irritar todo o tempo. Mas fulana, você já viu isso, queridos amigos? Quão triste presenciar estas cenas, quão triste, aperta o coração, e você se pergunta, como está o amor neste relacionamento? Qualquer coisa que foi dita ou feita, que não foi do agrado, já torce o nariz, já cerra os dentes, já franze a face, já bate a porta, já fecha a cara, já vai embora. O amor não se irrita facilmente. Esse é o amor divino, esse é o amor de Cristo pela igreja, esse é o amor que deve estar presente em nosso relacionamento. O amor não suspeita mal, ou isto é, ele não vive continuamente com suspeita sobre o outro, senão a razão, é claro. Eu não vou dar muito espaço para o meu marido, eu não vou dar muito espaço para a minha esposa, eu não tenho certeza se posso confiar, não sei, assim eu vou manter ela numa gaiola dentro de casa, não vou permitir que se envolva em nada, não vou permitir que faça um curso, que cresça, que saia da porta de casa. O amor não suspeita mal, porque o amor deseja o crescimento do outro e o avanço do outro. Tão triste ver isso. Às vezes você ouve sobre casais em que a esposa não pode sair de casa. E textos bíblicos são utilizados para justificar esse tipo de coisa. E quando você cava um pouquinho mais, conversando, você percebe isso. Há uma má suspeita, há uma desconfiança profunda. E há ciúme, há coisas tristes ali. O verdadeiro amor que se formou em uma amizade, um respeito mútuo, não suspeita mal, senão há razão para isso. Não folga com a injustiça. Não se alegra, isto é, não tem prazer diante daquilo que é iníquo. Deixe-me dar um exemplo para você. Ali está um casal assistindo a televisão, a internet. E este casal se permite ver algo e assistir algo e permanecer diante da tela assistindo algo que é injusto, que é torto. A ideia de injusto é algo torto, não reto moralmente. E aquele casal assiste junto algo que é injusto, desonesto, vil, ou sensual, ou errado.
Sabe o que irá acontecer com o amor daquele casal naquele momento? Ele irá murchar, porque o amor não pode subsistir em um ambiente de injustiça, de tortura, de imoralidade, de vileza. Você irá perder o respeito por ela que está vendo isso e ela por você que está assistindo isso. Assim, não faça coisas nécias, porque o amor não pode sobreviver diante da injustiça, envolvidos juntos em algo injusto, desonesto, errado. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, folga, se alegra, tem tranquilidade, encontra o ambiente correto, não é? Quando o casal compartilha, se envolve com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é digno, com aquilo que é reto. Por exemplo, servindo ao Senhor, fazendo bem ao próximo, atos dignos juntos, conhecendo a verdade, a palavra de Deus, ensinando aos outros. O amor se sente bem, esta planta ela cresce bem nesta terra, ela folga com a justiça e com a verdade. Queridos irmãos, veja esse versículo de número 7, nós precisamos correr. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, é diferente do versículo 4, porque o grego significa mantém-se em pé, debaixo de uma dificuldade, suporta um peso. O amor se manterá em pé quando a pessoa ficar doente, muito doente, ou o marido precisar de auxílio, ou quando por alguma circunstância extremamente necessária, um precise ficar distante do outro por um período mais longo. O amor suporta isso. Em respeito, em sinceridade, em fidelidade, o amor tudo sofre neste sentido, tudo crê, não age com suspeita para com o outro, trata a opinião do outro com suspeita, como se a pessoa sempre fosse errada no julgamento, e ambos mantêm a confiança, não dando causa para desconfiança. O amor tudo crê, o amor tudo espera, isto é, o amor antecipa, meus irmãos, o amor é otimista, o amor antecipa com desejo do crescimento dele, do crescimento dela, para ver o caráter um do outro sendo formado, sendo melhorado, para ver as orações respondidas. O amor antecipa por coisas maravilhosas no relacionamento. Hoje, em 1 ano, em 10 anos, o amor deseja, antecipa, planta, busca estas coisas. Tudo espera, tudo suporta. É um termo militar novamente. Significa que o amor, ele vai se portar firme diante de um assalto, de uma forte tentação, um assalto de Satanás. O amor se coloca firme para suportar esse assalto repentino contra o amor marital. Bem, veja quão positivo, quão construtivo são esses termos em um relacionamento conjugal. E são estas coisas que devem apontar no período de corte e se manifestar neste período de amizade. Você busca o casamento, você deseja a condução divina. Não seja moça pequena fé, jovem pequena fé, espere no Senhor, ore ao Senhor, submeta-se à vontade dEle, dê os passos necessários com sabedoria. Meus queridos irmãos, se nós fazemos isso, debaixo da condução divina, então são tantas bênçãos, e o casamento irá moldar e formar e melhorar e purgar tantas coisas em nós, e nós crescemos juntos e melhoramos juntos, quando o ângulo correto desta construção é colocado lá no início. Quão gracioso é Deus também, não é? Que mesmo muitas vezes, quando as coisas não são começadas, iniciadas da maneira bíblica, por nossa ignorância, o Senhor também pode intervir. E nós podemos tomar aqui este capítulo 13 de 1 Coríntios, e orar ao Senhor e nos submeter a Ele e dizer: Senhor, me ajuda, e o meu amor marital será de agora em diante desta forma, desta maneira. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Senhor, me ajuda, e eu mudarei para te agradar. E então, queridos amigos, serão tremendas bênçãos, tremendas bênçãos. Richard Baxter, um puritano inglês, um pregador, disse o seguinte sobre o casamento: é uma imensa bênção ter uma amiga, um amigo fiel, que ama você inteiramente, e para quem você pode abrir o teu coração e compartilhar tuas preocupações e alegrias. É uma grandiosa bênção ter um amigo, uma amiga assim, que também é uma ajuda para a tua alma, que te ajudará a crescer na graça de Deus. Esse é o melhor marido na terra, essa é a melhor esposa a se ter, alguém que te ajudará nesta grande jornada
para a herança eterna com o Senhor. Quão maravilhoso é o casamento, é uma instituição divina. É criado pelo Senhor, e dentro desta instituição estão as bênçãos do Senhor. Se nós nos submetemos a eles, se nós nos submetemos à palavra de Deus, então o Senhor sorri sobre nós e há frutos. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o amor nunca morre, o verdadeiro amor nunca morre. Ainda que venha se tornar uma pequena chama, em dependência do Senhor, pode ser reavivado e florescer novamente, onde há amor verdadeiro, onde há respeito, onde há consideração, onde há vida juntos na presença do Senhor. Creia nisso, é a palavra do Senhor. E você que está buscando o casamento, traga estas coisas diante do Senhor, traga tudo aos pés do Senhor, e Ele te abençoará, porque se esta é a vontade do Senhor, então Ele irá abençoar, se nós nos submetemos a Ele.